Salve, salve, juventude e firmeza total. Então, estamos aqui para falar um pouquinho sobre radioatividade, quais as propriedades dos compostos radioativos, né? Então, quando se fala de radioatividade, em geral, a maioria lembra de bombas nucleares, como, por exemplo, a bomba Tsar, testada pelo exército russo no arquipélago de Nova Zembla em 1961, ou seja, no auge da Guerra Fria, né? Então, a explosão dela equivalia a 50 milhões de toneladas de TNT. Ela pesava 27 toneladas, foi detonada a 4 quilômetros de altura. A onda de choque da explosão percorreu 3 voltas ao redor da Terra, gerou um cogumelo de 60 quilômetros de altura, né? O deslocamento de ar foi sentido a 1.000 quilômetros de distância e o calor liberado podia gerar queimadura de terceiro grau a 100 quilômetros de distância. Ou seja, foi uma bomba muito potente ali que o exército russo queria utilizar para amedrontar os exércitos americanos. Mas também tem outros compostos, no caso comidas, que também apresentam propriedade radioativa e a gente nem imagina. Banana e castanha do Pará são naturalmente radioativas. Elas vão ter o potássio 40 na sua composição, que é um isótopo radioativo. Só que esse potássio 40 está em quantidade mínima, né? Precisaria se consumir toneladas para algum efeito nocivo no corpo. Então pode continuar comendo a sua banana, pode continuar comendo a sua castanha do Pará, sem crise nenhuma. Até existe um estudo que relaciona o ganho de massa corporal com a presença de potássio 40 no organismo da pessoa, né? Então, em geral, pessoas que se alimentam com comidas que têm esse elemento na sua composição acabam ganhando mais massa corporal. O granito, ele também possui radônio, né? Que é um elemento radioativo. O cigarro também possui metais radioativos ali na sua composição, principalmente devido à aplicação dos agrotóxicos no tabaco, né? Que é uma planta muito suscetível à presença de predadores, né? E aí, esses agrotóxicos que ficam acumulados ali que podem conter metais radioativos, né? Dá para equivaler ali a 300 radiografias no ano, né? Se for um fumante regular. Algumas páginas brilhantes de revistas também podem ter urânio ou tório, que também são elementos radioativos. Então, radioatividade seria a capacidade de emitir energia ou massa, né, de um ponto para o outro através de partículas ou radiação eletromagnética, né? Então, essa seria a definição de radioatividade ou de radiação, né? Por que alguns átomos são radioativos, né? Então, eles são radioativos devido ao seu núcleo instável, né? Quando que vai ocorrer um núcleo instável? Quando um elemento tiver mais prótons do que nêutrons, ou quando tiver muito mais nêutrons do que prótons, né? Se ele tiver mais prótons do que nêutrons, a instabilidade ali gerada pela repulsão entre as várias cargas positivas vai acabar deixando o núcleo do átomo instável e fazendo com que ele emita radiação. Por isso, a maioria dos isótopos estáveis que a gente vai encontrar tem número de prótons igual ao número de nêutrons, né? Se tiver um número de nêutrons muito maior que o número de prótons, aí também vai poder ocorrer a decomposição desses nêutrons, né? Que vai emitir a partícula beta, também a emissão de pósitrons e neutrinos, né? Que é o caso ali do potássio 40 que está presente nas bananas e nas castanhas do Pará, né? Então, você vai ter lá um núcleo instável devido ao excesso de prótons ou de nêutrons, ele vai se decompor formando um núcleo mais estável e emitindo uma radiação. Tipos de radiações, então, que a gente tem, radiação alfa, que vai ter lá massa 4, número atômico 2, né? Então ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, ela vai ser equivalente a um átomo de hélio, né? Um átomo de hélio um cátion bivalente do hélio, né, depois de perder 2 elétrons. Também temos a radiação beta, então representada por 0 e menos 1. A partícula que a gente conhece que tem massa desprezível e carga menos 1 é o elétron, né? Então, a radiação beta é equivalente ao elétron. Sendo assim, ela vai ser gerada ali pela decomposição de um nêutron, né? Que vai acabar se transformando em um próton, um elétron, um pósitron e um neutrino, né? Que
é o que acontece, por exemplo, no potássio 40, né? E aqui a radiação gama, que é apenas uma onda eletromagnética, né? Então ela não tem massa e não tem carga, então ela vai se propagar igual à luz, na mesma velocidade que a luz, então ela vai ser a mais rápida de todas essas radiações. A gente pode representar também, ó, o nêutron, né? Que vai ser uma partícula que tem massa e não tem carga, então massa 1, carga 0. O próton tem 1 e 1, né? O elétron vai ser representado igual a partícula beta, né? Que a gente tem o pósitron, que é o contrário do elétron, é o 0 mais 1. Né? E aqui o hidrogênio mais comum e mais abundante na natureza, de massa 1 e número atômico 1, ou seja, que é equivalente a um próton. Né? Em relação às propriedades das radiações, né, então, como a gente já falou ali da composição da radiação alfa, ela vai ser a única que vai ter uma massa considerável, né? Por isso, ela é a que tem a maior massa, a beta e a gama vão ter massas equivalentes, mas logicamente a gama não tem massa, porque é só uma onda eletromagnética, e a beta é uma partícula também, então ela tem uma massa pequenininha, né? Sendo assim, a radiação alfa vai ser a mais lenta, né? Por ser a mais pesada, 1/10 da velocidade da luz. A beta, 9/10 da velocidade da luz, né? E a gama é a velocidade equivalente à da luz, né? Então, devido a essa carga que a beta tem a mais do que a gama, vai fazer com que a propagação dela pelos meios seja influenciada pela presença de outras cargas que podem acabar mudando seu movimento e fazendo com que ela tenha uma velocidade um pouquinho mais lenta que a velocidade da luz. E a gama tem a mesma velocidade por ser uma onda eletromagnética, né? Portanto, quem anda mais rápido vai conseguir penetrar mais fundo do que quem anda mais lentamente, né? Então, a penetração da radiação alfa é baixa, porque ela tem uma velocidade baixa. A da beta já é um pouco maior, né? Porque ela tem uma velocidade bem maior. E a da gama é bem alta, então ela vai conseguir penetrar até nos seus órgãos mais internos. Por isso ela pode ser mais letal do que as outras. No caso de exemplo de penetração, né, a radiação alfa atravessa uma folha de papel, mas a nossa pele mesmo já é capaz de bloquear a radiação alfa, ela não vai entrar no nossos órgãos internos. Já para bloquear a radiação beta, precisaria de algumas roupas mais grossas, e para bloquear a radiação gama tem que ser uma parede de concreto ou de chumbo para que ela não possa passar. O poder de ionização também é uma propriedade muito interessante, vai depender das cargas, né, das radiações. Quanto mais cargas, mais ionizante ela vai ser e a sua ação vai ser mais letal, né? Então, a radiação alfa, se ela atingir os seus órgãos internos ali, ela vai ser mais letal ainda porque ela tem um maior poder ionizante. Mas como se você não tiver nenhuma ferida aberta, ela não consegue penetrar até seus órgãos mais internos, acaba que a radiação gama é mais nociva em uma condição normal, né? Mas numa condição de ferimento, a radiação alfa seria mais prejudicial. Então, aqui a gente tem exemplos aí de materiais que podem bloquear as radiações, né? Perceba que a radiação gama, até mesmo a parede de chumbo, ainda passa um pouquinho dessa radiação, porque ela é muito veloz. As reações nucleares, então, elas vão ser baseadas ali na conservação das partículas, né? Então, a soma dos números das massas, né, antes e depois da flecha, tem que ser iguais. Da mesma maneira, a soma dos números das cargas, né, que é o que fica embaixo, tem que ser igual antes e depois da flecha. Por exemplo, o urânio aqui 238 se desintegra, né, se transformando em um tório e na radiação alfa. Então perceba que a massa do urânio é igual à massa do tório mais a massa da radiação alfa. Então, as partículas estão sendo conservadas. E as cargas também, ó. O número atômico do urânio é igual ao número atômico do tório mais a da radiação alfa, conservando assim as partículas. Beleza? Lembrando que da radiação alfa pode ser representada pelo alfa ou pelo hélio, né? E a radiação beta pode ser representada pelo beta ou pelo elétron, né? Mesma coisa quando ocorre uma emissão beta, né? Aqui, ó. A massa do elemento daí não vai mudar, porque a radiação beta não tem massa, mas a massa dela é desprezível, né, em relação aos prótons e nêutrons. E o número atômico vai aumentar 1, né, porque o nêutron se decompõe em um próton, elétron, o pósitron, né, e o neutrino,
e daí o próton vai ficar grudado no núcleo, então fazendo com que aumente um próton ali no número atômico do elemento. Beleza? Então todas essas aqui são reações de desintegração, que o núcleo radioativo vai se quebrar, formando outro um pouco mais estável e emitindo uma partícula, ou uma radiação. Já que a gente tem reações de bombardeamento. Em que o núcleo instável ele vai ser bombardeado por uma partícula e aí ele vai se quebrar formando outros núcleos e podendo emitir partículas radioativas. Por exemplo, aqui ó, o berílio, quando ele é bombardeado por átomos de deutério, né, que seria esse hidrogênio de massa 2, vai acabar formando o boro e também tendo a emissão de um nêutron. Né? Então, essa seria a transmutação do berílio em boro, através do bombardeamento de deutério. Né? Da mesma maneira aqui, ó, urânio bombardeado por um nêutron se transforma no urânio 239, um pouco mais pesado, que se decompõe no Neptúnio e na radiação beta. Né? Então, reações de bombardeamento são aquelas que um núcleo instável vai ser bombardeado por uma partícula, fazendo com que ele se quebre em um núcleo mais estável e podendo emitir partículas radioativas. Beleza? Que a gente tem também reações de fusão e de fissão nuclear, que a gente consegue identificar bem nesse vídeo aqui. Então, reação de fissão nuclear, fissão vai querer dizer quebra, né? Então, você vai quebrar um núcleo através do bombardeamento dele com outras partículas, como, por exemplo, o nêutron lá que a gente mostrou, né? Então, você tem lá um núcleo instável, ele foi bombardeado, né? E aí, ele vai acabar formando um núcleo mais estável e energia também, né? Deixa eu voltar aqui para a pausa e mostrar melhor, ó. Então, bombardeamos lá o urânio, ele se quebrou, formando criptônio e bário e emitindo energia, né? Aí vai poder ocorrer uma reação em cadeia, porque esses outros nêutrons aqui que estão sendo liberados vão bombardear outros núcleos de urânio, fazendo com que assim a reação se perpetue, né? E aí é isso que a gente chama de reação em cadeia, quando o produto de uma reação é reagente para que ela continue acontecendo, né? E aí a reação perde o controle e vai rolar uma explosão, né? Então, justamente o que está sendo representado aí, ó, os outros núcleos vão se chocando com outros nêutrons e aí acabam se decompondo. Também a gente vai ter a reação de fissão nuclear, é a mais utilizada nas usinas, porque ela precisa de menos energia para acontecer, né? Pelo fato de os átomos já serem radioativos, eles já são instáveis e aí aproveita essa instabilidade para gerar energia, né? Já no caso das reações de fusão nuclear, elas vão ser a união de dois núcleos, não mais né? A fusão nuclear é utilizada em bombas, tratamento de energia, vai ser a grande energia causada pela fusão de os prótons, os núcleos estão juntando. Por exemplo, se o hidrogênio vai formar um isótopo de hélio, né, que é um átomo maior e mais energia. Então, essa seria uma reação de fusão nuclear, onde dois núcleos menores se transformam em um núcleo maior. Beleza? Para a produção de energia nuclear, vai geralmente ocorrer através de reações de fissão nuclear, que elas liberam menos energia, mas elas são mais fáceis de controlar, né? Precisam de condições mais brandas, né? Já as reações de fusão nuclear vão precisar de mais energia para acontecer, por isso também liberam mais energia, então seriam mais vantajosas para a produção. Ainda é necessário desenvolver um método que possa se fazer isso em grande escala de maneira mais barata, né? Então, o que vai acontecer é a gente ter um tanque onde vai ocorrer a reação de fissão nuclear lá dentro. Vou tentar adiantar o vídeo aqui para a gente dar uma olhada. E daí, aqui está mostrando como o urânio vai ser enriquecido, né? E aí, através desse urânio enriquecido, organizado em varetas, ele vai ser imerso lá num reator, que vai ser colocado dentro da água. Isso, olha lá, o urânio enriquecido colocado dentro da água. E aí, lá dentro vão ocorrer as reações de fissão
nuclear que vão liberar energia, aquecendo essa água, fazendo com que ela passe por umas turbinas, fazendo com que gire essas turbinas e transforme essa energia mecânica gerada ali em energia elétrica, né? Então, primeiro a energia química vai ser transformada em energia térmica, né? Pela liberação nas reações de fissão nuclear. Aí a água se aquece, ó, ela começa a evaporar, né? E ela vai para as turbinas, então vira energia mecânica. Essa energia mecânica é convertida em energia elétrica. Beleza? Para finalizar, então, nossa aula aqui, a parte de meia-vida seria o tempo necessário para que a massa de um elemento se reduza pela metade. Você pode utilizar essa fórmula para calcular ou você pode fazer um esquema de flechinhas, que eu já faço um exemplo para vocês. Aqui a gente tem algumas famílias radioativas, ó, por exemplo, a do tório, ele vai se decompondo até a formação do chumbo 212, que seria o elemento mais pesado que não é radioativo, né? A partir do chumbo, né, depois de 82 prótons para frente, já existe tanto próton no núcleo que ele vai ficar instável naturalmente. Então, todos os elementos que têm número atômico maior do que 82 vão ser radioativos naturalmente. O chumbo é o elemento mais pesado que não é radioativo naturalmente, por isso ele é utilizado em aventais, por exemplo, por profissionais que trabalham com radioterapia, né? E também em paredes para tentar conter os danos que podem ser causados por reações nucleares que estão ocorrendo lá dentro, por exemplo. Beleza? Aqui a gente tem também a série do urânio e vai se decompondo até chegar ao chumbo, que vai ter propriedade de não emitir partícula radioativa. Beleza? Vamos fazer uns exercícios aqui então. Vamos fazer esse número 15 aqui, ó. Dados ali, então, os isótopos, meia-vida, partícula emitida. São conhecidos alguns radioisótopos dos elementos polônio e rádio. Em um experimento, duas amostras diferentes, uma de polônio e outra de rádio, foram mantidas em uma caixa de chumbo por 18 anos. Ao final desse período, verificou-se que a massa de cada um desses radioisótopos presentes no recipiente era igual a 0,25 miligramas. Sobre esse experimento foram feitas algumas observações. A gente tem que dizer se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Beleza? Então, primeira coisa aqui, ó. Vamos pensar primeiro no polônio. Então, o polônio, ele tem uma meia-vida de 3 anos. A meia-vida dele está para 3 anos. Beleza? Como o exercício fala que se passaram 18 anos, então x está para 18. Sendo assim, x é igual a 6 meias-vidas. Então, se passaram 6 meias-vidas do polônio. Beleza? E ele chegou a 0,025 miligramas. Então, cada meia-vida diminui essa quantidade, essa massa do polônio por 2. Então, se a gente fizer o processo inverso, ó, vai ver que a gente consegue definir a massa da amostra inicial do urânio. Vou colocar uma flechinha aqui para a gente fazer o esquema. Então, a gente vai começar com a massa final que a gente tem, né? Depois dos 18 anos, tinha 0,025 miligramas desse elemento aí, do polônio, né? Antes de ter se passado essa última meia-vida, que era a sexta meia-vida, a gente tinha o dobro disso. Então, 0,05 miligramas. Beleza? Então, aí,
antes de passar a quinta meia-vida, a gente tinha o dobro disso, que seria 0,1 miligrama. Antes de passar a quarta meia-vida, a gente tinha o dobro, 0,2 miligramas. Beleza? Aí, antes de passar a terceira meia-vida, a gente tinha 0,4 miligramas. Beleza? Antes de passar a segunda meia-vida, a gente tinha 0,8 miligramas. E antes de passar a primeira meia-vida, a gente tinha 1,6 miligramas. Beleza? Então, aqui a gente passou as 6 meias-vidas. Cada flecha é uma meia-vida. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Então, a massa inicial, né, a amostra inicial ali do chumbo era de 1,6 miligramas. Beleza? Aí, ele também fala que o polônio emite a partícula alfa, né? Então, a gente vai pegar lá o polônio 208. Provavelmente tinha tabela periódica, porque ele não deu para a gente o número atômico, né, desse polônio. Então, vamos buscar aqui na tabela periódica. Então, aqui a gente tem a tabela periódica. Nossa, que tabela periódica ruim. Vamos pegar outra que dá para enxergar melhor. Então, o polônio está aqui, ó. Então, o número atômico dele é 84. Então, o polônio 208, 84. Não precisa decorar esses números. A tabela periódica existe para ser consultada. Vai acabar se desintegrando, né? Emitindo uma partícula alfa. Então, partícula alfa 4,2, né? E aí, vai formar um outro elemento, então. Esse outro elemento vai ter 4 unidades de massa a menos, né? Então, a massa vai ser 204. E o número atômico, 2 unidades a menos, que vai ser 82. Beleza? Então, a gente pode olhar, o número atômico 82 é o chumbo, né? Então, aqui a gente vai ter a formação do chumbo. Beleza? Aí a gente manteve aqui a conservação das partículas, né? Da massa e das cargas, né? 204 mais 4 é 208, 82 mais 2 é 84. Agora vamos fazer a mesma coisa para o rádio. Então, o rádio, a meia-vida dele é 6 anos, né? Então, uma meia-vida está para 6 anos. X está para 18. Muito bem. Então, a gente tem que X é igual a 3 meias-vidas. Beleza? Então, a gente só vai ter que fazer 3 flechinhas pro caso do rádio, né? Então, dá para a gente copiar aqui, ó. No final tinha 0,025 miligramas de rádio, aí fomos dobrando a cada meia-vida. Antes da primeira meia-vida passar, tinha 0,2 miligramas de rádio. Beleza? Aí ele pergunta, ó, a desintegração beta do rádio. Então, vamos fazer aqui a reação do rádio, né? Então, o rádio
224 é a massa e o número atômico dele é 88. Vai emitir uma partícula beta. E aí vai formar um elemento com a mesma massa, né? A massa não é alterada pela partícula beta, e com uma unidade de número atômico a mais, né? Um elemento de número atômico 89 e massa 224. Então, esse isótopo vai ser do actínio. Que vai formar o actínio. Beleza? Aí ele pergunta, a desintegração beta do rádio resulta no isótopo do protactínio 224? Não. Protactínio, ó, para chegar do rádio nele, teria que emitir 3 betas, né? Para aumentar em 3 unidades a massa. Então, aqui é falsa. A desintegração alfa do polônio 208 resulta no isótopo 204 do Pb. Verdadeira. A gente viu na reação que é isso que acontece. A massa inicial de rádio era 0,200 miligramas. Verdadeira. A massa inicial do polônio era 0,15? Não, era 1,6. Beleza, pessoal? Então, tá aqui as resoluções, né? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre radioatividade. Nos vemos nas próximas aulas aí. Forte abraço. Até mais.